Olá, espero que você esteja bem. É um enorme prazer contar com a sua audiência no terceiro dia da Semana Senac de Carreiras e Empregabilidade de 2023. Eu sou Nívia de Moraes, coordenadora do Grupo da Cooperação Institucional do Senac São Paulo, a área responsável pela realização deste evento. Eu sou uma mulher de pele morena, com cabelos castanhos na altura dos ombros, tenho olhos castanhos, eu estou usando uma blusa rosa claro e atrás de mim há uma parede branca. Essa descrição compõe as ações de inclusão do nosso evento. Hoje, no terceiro dia, contamos com uma atividade muito importante. Em breve, serão apresentados os resultados da pesquisa Carreira dos Sonhos 2023. Essa pesquisa é realizada pelo grupo Companhia de Talentos e está em sua 22ª edição. Esse ano, atingiu uma marca importante de 91 mil respondentes a nível nacional. O objetivo da pesquisa é mapear os desejos, as expectativas e os planos de carreira de jovens da América Latina. Aqui no Brasil, o estudo identifica os mobilizadores de carreira dos jovens, da média gestão e da alta liderança. Antes de apresentar os convidados da nossa noite, eu gostaria de agradecer a Letícia Mascarenhas, a intérprete de Libras, que acompanha toda a nossa transmissão. Letícia, muito obrigada, o seu trabalho é muito importante para todos nós. E agora vamos aos convidados. Para apresentar a pesquisa, estamos com uma convidada muito especial, a Lígia de Oliveira. Ela é especialista em carreiras, recursos humanos e marketing, e se tornou Employer Brand Expert ao integrar o time da Companhia de Talentos em 2013. Como speaker da Companhia de Talentos, ela atua construindo e liderando projetos de cultura organizacional, experiência da pessoa colaboradora, gestão da marca empregadora, seleção, carreira e desenvolvimento. Atualmente é professora da ESPM e também curadora do Hub de Employer Branding da escola. Lígia é coautora do livro Employer Branding, cria uma marca empregadora forte e com propósito para atrair e engajar as pessoas de que o seu negócio precisa. Esse livro foi escrito em parceria com a Sofia Esteves. Lígia, muito obrigada por compartilhar informações tão importantes conosco. Seja super bem-vinda. E agora eu vou pedir, por gentileza, para que você possa se autodescrever. Obrigada, Nívia. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou Lígia Oliveira, uma mulher negra de pele clara. Eu estou usando uma blusa rosa, tenho cabelo castanho, dourado, aqui até próximo, um pouquinho para baixo aqui da altura do ombro. Estou usando um batom marrom e estou aqui com o fundo desfocado aqui de uma parede branca aqui do meu escritório. Bacana, Lígia. E aí, agora, para debater, né, para trabalhar essa mediação com a Lígia, temos um convidado também bastante especial, que vocês já conheceram no nosso primeiro dia do evento, Bruno Lucarelli. Ele é egresso do bacharelado em hotelaria aqui do Senac São Paulo, é pós-graduado em gestão de recursos humanos e tem MBA em gestão e administração. Há 12 anos, o Bruno atua na Ernst Young e hoje ele está no cargo de diretor de atração e seleção de talentos para a América Latina. Bruno, mais uma vez, estamos muito honrados com o seu retorno. Peço, por favor, que já inicie a mediação com a Lígia, mas antes, também pedindo que você faça sua autodescrição. Claro, Nívia, obrigado. Boa noite para todo mundo. Eu sou um homem branco, de cabelo curto, loiro, sem barba, olhos azuis. Estou vestindo uma polo azul marinho e aqui ao fundo tenho uma cortina clara, uma prateleira com alguns livros, uma planta. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Quero agradecer demais ao Senac, a todas as pessoas que estão participando. Queria já passar, inclusive, um recado para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer alguma pergunta, por favor, podem ir colocando tudo aqui no Q&A, a gente vai responder o máximo que a gente conseguir. E, para começar a nossa conversa, quero também dar boa noite para a Lígia. Tudo bem, Lígia? Tudo bom, Bruno? Obrigada, é um prazer estar aqui batendo esse papo com você hoje. Legal, super prazer para mim também. Bom, Lígia, eu também queria já dar os parabéns para você, para a Companhia de Talentos, por essa iniciativa tão relevante, por essa pesquisa que já é uma referência consolidada no Brasil, uma fonte de informação extremamente rica para as organizações, para a academia, estudantes, profissionais, para a sociedade como um todo. Então, eu queria já fazer justamente uma pergunta mais ampla, que remete ao histórico da pesquisa.
em vista que ela já está na 22ª edição. Então, na minha visão, a gente está vivendo um momento muito interessante, né, em que, ao contrário daquilo que ocorria lá no passado, as organizações passaram a se preocupar em conhecer os anseios, as expectativas das pessoas no mundo do trabalho, e, mais que isso, passaram a enxergar esse conhecimento como algo estratégico, né? O que que você percebe, Lídia, em relação à reação do mercado e das escolas aos dados que a pesquisa traz? As organizações e instituições de ensino, elas têm olhado para esses dados? É possível ver alguma mudança na forma como elas têm consumido as informações da pesquisa e reagido a elas ao longo desse tempo? Legal, Bruno. Acho que antes de responder direto sua pergunta, vou só dar um contexto sobre essa edição, né, de Carreira dos Sonhos. Primeiro, a gente fica muito feliz em compartilhar que nessa edição a gente superou aí o marco de 1,5 milhão de pessoas respondentes ao longo desses 22 anos. É muita gente ouvida, né, através da pesquisa. Isso é muito, muito relevante para nós, é um marco para comemorar. E a gente mescla duas vertentes sempre desse estudo, né? A gente vai mapeando assim, as expectativas e os anseios das pessoas, né, sobre carreira, mercado de trabalho, e vinculado ao que a gente tem observado de tendências em gente e gestão. E nessa edição, Bruno, a gente observou um pilar importante, né? Na verdade, alguns comportamentos importantes. A gente observou que nesse contexto geral de mercado, em que a gente tem uma pressão grande por resultados, superprodutividade, uma competitividade muito grande por talentos, né? Um cenário bem tranquilo para as empresas, né? Para as pessoas que lidam com talentos, tem duas questões acontecendo. Uma é que as pessoas têm buscado muito mais a possibilidade de poder fazer escolhas e ter liberdade para decidir o que, onde, como vão desenhar suas carreiras. Isso dentro de um cenário privilegiado, né? Olhando para as pessoas que estão aí no mercado de trabalho ou buscando, né, uma oportunidade, se desenvolvendo e se preparando para. E outra curva de comportamento que a gente observa é o fim do tamanho único, em que as pessoas não estão mais vendo tanto valor em oportunidades uniformizadas, padronizadas, elas têm buscado e pautado as suas escolhas de vida e de carreira a partir de experiências mais singulares, que conversem com seu juízo de valor, as suas crenças, né? Então, a gente não está falando aqui de que a gente vai atender as expectativas e singularidades de todas as pessoas, mas sim trazendo um ponto, que as pessoas têm valorizado muito mais as experiências que observam as suas necessidades, né, dentro do possível. E a gente viu aqui também uma questão importante de que hoje importa muito para as pessoas, né, nas suas vidas, a qualidade de vida. E quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando de saúde física, mental e emocional. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, imagino, hoje, vai ter espaço para isso. Mas a gente viu, com todo esse contexto, Bruno, duas vertentes também acontecendo, dois insights importantes nos gerou essa pesquisa, né, essa edição. Um é sobre o empoderamento individual, em que as pessoas têm se colocado no centro das próprias vidas, têm se visto, né, têm visto a si próprias como uma marca pessoal e têm promovido muito mais essa marca, usando redes sociais como o LinkedIn para compartilhar seus reconhecimentos, suas conquistas, né? E também pautando suas escolhas a partir dessas necessidades, dessas singularidades. E a outra é uma questão relacionada ao letramento emocional, né? Que a gente fala um pouco sobre como as pessoas têm sentido mais necessidade de falar sobre saúde mental e feito suas escolhas de vida e carreira também de um jeito a minimizar impactos em vida pessoal. A gente quer que as pessoas tenham possibilidade de ter uma vida para além do trabalho, né? E a gente tem percebido essa curva de comportamento. E a gente tem visto, sim, uma crescente, né, respondendo a sua pergunta, um movimento crescente nas empresas, empresas ou instituições de ensino, né, em que cada vez mais a gente está pautando a nossa tomada de decisão em dados, né, com base em dados e pensando em como é que a gente transforma esses dados em inteligência.
Então, a gente tem buscado, tem visto as empresas, né, buscando entender, decodificar esses dados e pensando em qual é a melhor forma de adequar para o contexto dos negócios, para a gente se manter relevante como empresa, né, como organização, junto às nossas audiências estratégicas. E aí, falando da reação, né, que as empresas e as instituições de ensino têm, né, as nossas grandes interfaces, a gente vê as empresas repensando um pouco a forma e a estratégia para atrair, desenvolver, engajar, manter mesmo esses talentos, né, dentro de casa, a partir desses mobilizadores de carreira, do que é relevante para elas, enfim, e observando essas tendências em gestão de pessoas, e também fazendo bench, né, com essas empresas dos sonhos. O que essas empresas dos sonhos têm feito para se manter aí na mente e no coração das pessoas, né? As instituições de ensino têm buscado também, né, aqui como o Senac, que é uma super parceira da Companhia de Talentos, entender as expectativas e os anseios de carreira das suas pessoas, né, alunas, ex-alunas, enfim, quando o assunto é carreira, mercado de trabalho, enfim, e também tem revisto, assim, a sua oferta de serviços, tanto na estrutura, né, nas áreas de carreira e desenvolvimento do aluno, nas áreas de qualidade acadêmica, repensando estratégia de admissões, enfim, tudo isso combinado de forma a minimizar, assim, o gap, né, entre o que a gente tem formado de talento para o mercado de trabalho e as demandas emergentes das empresas em termos de perfil, né, desses profissionais. Já para as pessoas que respondem, é um espaço, né, é um verdadeiro espaço para compartilhar um pouco de expectativa e preocupação, né, em relação ao mercado de trabalho, como elas percebem e observam o seu próprio desenvolvimento, relação com a liderança, né, a jornada de trabalho dentro das organizações, e é como se Carreira dos Sonhos tivesse se tornado um lugar para que as pessoas exponham as suas visões sobre esses temas, né, Bruno? Sim, com certeza. E como eu estava comentando, né, eu vejo um interesse crescente, né, por esses dados. Eu acho que isso tem muito relação com o que você comentou logo no início, desse contexto muito complexo que a gente vive, né, as organizações, as instituições de ensino também. A informação se torna chave para, enfim, tomada de decisão, para direcionamento, seja nas organizações, seja na escola, na academia, né? Uhum. E olhando um pouco para o que você trouxe também como um dos primeiros dados aí da pesquisa deste ano, eu acredito que não seja exatamente uma surpresa, né? Mas muitas das principais descobertas trazem aí a saúde mental, o letramento emocional como preocupações centrais das pessoas, né? Eu posso compartilhar que nos últimos anos, nos processos de seleção que eu acompanho, estando, enfim, na área de atração de talentos em uma grande organização, eu, pelo menos, tenho visto, né, na EY, assim como colegas meus têm visto em outras empresas, o valor que as pessoas candidatas passaram a dar para temas como benefícios e práticas que contribuam para um maior equilíbrio, para mais bem-estar, etc. Né, na EY, no meu mundo, para que as pessoas candidatas decidam, por exemplo, aceitar as nossas ofertas, tem sido um diferenciador muito grande compartilhar, por exemplo, dados como que nós temos uma área de saúde dentro da empresa, com médicos e psicólogos para atender as nossas pessoas, que 2 vezes por semana a gente tem sessões de mindfulness dentro do horário de trabalho, programas de incentivo à prática de atividade física, com premiação, inclusive, programas de palestras, sessões de treinamento para as lideranças sobre vários temas aí, vários aspectos da saúde mental, enfim, coisas que talvez no passado não fossem tão relevantes, né? O peso que as pessoas dão hoje para essas questões é muito grande, né? É muito maior. E um dos pontos que me chamaram a atenção na pesquisa foi quando ela mostra em determinado ponto que além do apoio para lidar com a saúde mental, as pessoas esperam que as empresas revejam cultura tóxica e superprodutividade, como você mencionou, né?
Eu acho que está muito claro que essas precisam ser prioridades. Por muito tempo o mercado esperava pessoas perfeitas, praticamente super-heróis e super-heroínas, e as próprias pessoas achavam que tinham que corresponder a esse modelo perfeito, né? E hoje o que a gente está vendo é que isso não só não existe, como as pessoas estão ficando ansiosas e adoecendo por conta dessas ideias, né? Verdade. Ou seja, é preciso que as empresas aceitem o fato de que as pessoas não são máquinas e não são perfeitas, né? E eu Uhum. tenho, então, duas perguntas para você. Para começar, vamos lá. Queria saber se é possível observar um movimento concreto, na sua visão, das organizações em torno desse tema. Uhum. Olha, Bruno, a gente tem visto, sim, as empresas se movimentando nessa direção, né? A gente tem falado muito sobre o conteúdo, né? Sobre um tema central, que é a questão de qualidade de vida, saúde mental. A gente tem falado sobre isso aqui nesse bate-bola, né? E é fato que em 2018 a ONU já alertava sobre uma possível crise de saúde mental em nível global, né? O Brasil estando em primeiro lugar, né, no ranking de pessoas com ansiedade no mundo, em segundo lugar em pessoas com depressão na América Latina. Essa crise veio, né? Ela chegou em 2020, potencializada com os efeitos da pandemia, e de lá para cá a gente tem visto, sim, movimento das pessoas, como a demissão silenciosa, os índices de retenção dentro das empresas sendo muito impactadas, né, por conta de demissão voluntária, enfim. Então, a gente tem visto esses impactos acontecendo. E como eu comentei, a gente viu nesse ano que o que mais importa na vida, né, em 56% da nossa audiência de respondentes, é a qualidade de vida, né? Então, falando de física, mental e emocional. Se a gente olha num passado recente, em 2016, só para o público jovem, 67% dessa audiência dizia que o que mais importava na vida era o sucesso profissional. Então, olha a curva de comportamento que foi acontecendo em 7 anos, que historicamente é ontem, né? Então, quanto mudou? E esses 56% que priorizam a qualidade de vida, a gente está falando entre todas as audiências, jovens, média gestão e alta liderança, tá? Então, todas as audiências priorizam isso hoje. Eu estou trazendo esse contexto, Bruno, porque as pessoas têm repensado muito mais o tamanho, a importância e o espaço que o trabalho tem ocupado na vida delas, né? Então, elas têm buscado um trabalho com sentido, um trabalho que tenha sinergia com os propósitos, com as crenças. Então, sim, com tudo isso, a gente observa que as empresas têm repensado políticas, processos em relação à qualidade de vida, saúde e bem-estar, né, de uma maneira integral, porque entenderam o impacto que não cuidar dessas frentes causa, né, no negócio. Então, pode ser em termos de engajamento, em absenteísmo, em permanência das empresas, das pessoas, né, nas organizações. Com a pandemia e a questão do modelo do trabalho remoto, do trabalho híbrido, enfim, houve uma piora na percepção da vida profissional, né? As pessoas têm essa percepção de que piorou de lá para cá, né? São muitas horas na frente do computador, estão para trabalhar, para estudar, enfim. Ao mesmo tempo, as pessoas não querendo voltar, né, para o 100% presencial, não querendo voltar ao que era antes, né? Todo esse cenário vem fazendo uma curva forçada nessa direção, das empresas observando e atuando mais frente à qualidade de vida. Mas é fato que parte da qualidade de vida, quando a gente fala de bem-estar emocional, né, enfim, tem muito a ver com a percepção que as pessoas têm sobre como tem sido a jornada, né, a experiência delas dentro das empresas. Então, existe ainda, segundo a pesquisa, índices como 41% das pessoas dizendo que consideram que a empresa em que trabalham tem uma estratégia para treinar as pessoas nas habilidades necessárias hoje e para o futuro, e 48% das pessoas dizendo que fazem atividades conectadas com as suas habilidades e interesses. Apesar de você ver, né, 41% e 48% são índices grandes, todo o restante, então, né, 49%, 42% são pessoas que
tem uma experiência que estão aquém, né? O esperado. Isso também vai trazendo frustração, também vai desenvolvendo ansiedade, enfim. Então, a gente tem visto as empresas adotando uma abordagem chamada skill-based, né? Em que a gente se baseia em mapear as habilidades que são necessárias para cada função dentro da organização, identificando essas lacunas e sobreposições de habilidades. Então, eu deixo de priorizar absolutamente o currículo, então a área de formação obrigatoriamente, né, o tempo de atuação em cada experiência, e eu olho para a habilidade desenvolvida dessas pessoas. Então, é como se eu entendesse o que, como e onde a pessoa tem a possibilidade de sair jogando, né? Jogar melhor, né? Dentro das organizações. Isso contribui para uma percepção de melhor, assim, na jornada de trabalho, a pessoa se vê trabalhando no seu melhor, né? Então, as empresas têm repensado, trazido metodologias como essa. E também a gente viu recentemente o case da Heineken, né? É um bom exemplo, né? Que trouxe uma diretoria de felicidade, né? Para dentro da organização para monitorar e acompanhar essas práticas todas, né? Olhando e observando como as pessoas têm percebido a experiência laboral, além de uma série de políticas e processos para atuar na melhora de percepção das pessoas. Então, você comentou aqui, né, da lógica do super-herói, né, por parte das empresas, não existem máquinas, né, ninguém é perfeito e tudo mais. Sobretudo dentro das organizações, a gente tem visto muito menos super-heróis e super-heroínas e muito mais ligas da justiça, né, por aí, em que as pessoas se autoagrupam de acordo com as suas habilidades, né, no seu melhor, para resolver seus desafios, seus dilemas, enfim, para atuar de maneira conjunta e coordenada para um objetivo comum, né? Então, é sempre um desafio falar dessas questões, né, de desafio perdão, de qualidade de vida, né, saúde mental, mas é muito necessário, né, atualmente, Bruno. Respondi sua pergunta? Com certeza, não só respondeu, como você também já me deu mais gancho ainda para a segunda parte da pergunta que eu Uhum, já tinha, que é a gente, enfim, falando sobre todo esse tema, né, essa visão que se tinha das pessoas, que elas tinham que ser super-heróis, super-heroínas, tinham que ser perfeitas, e que agora a gente já tem muito mais clareza de que isso não existe, de que isso não é sustentável, etc., uhum, né? uhum, Por outro lado, e ainda mais que nós estamos falando aqui sobre employer branding, né, a uhum, minha segunda pergunta é a seguinte: naturalmente, as empresas também não são perfeitas, né? Não uhum, existe algo como uma empresa perfeita. Mas o que a gente vê nos discursos, as comunicações das organizações de uma forma em geral, costumam ser hiperpositivos, muitas vezes procuram esconder ou ignorar as suas imperfeições, né? uhum. Será então que as expectativas das pessoas, de que as empresas sejam perfeitas também podem estar funcionando como geradoras de ansiedade, de insatisfação? Pela Uhum. pesquisa, pelo que você observa no mercado, as organizações estão preparadas para falar das suas imperfeições e as pessoas em geral, elas estão preparadas para aceitar esse fato de que as empresas também não são perfeitas e para lidar com ele? É uma pergunta desafiadora. E é mesmo sempre um desafio, né, Bruno, falar de vulnerabilidades, de chances da gente se revisitar, né, se melhorar. Isso tanto para profissionais, né, para pessoas, quanto para empresas, né? É, por parte das empresas, o que que eu tenho observado, né? Eu tenho observado muito mais, é uma grande oportunidade de comunicar com mais clareza, com mais autenticidade, essa identidade, né, da marca empregadora, porque as pessoas têm total clareza de que não se trata apenas de uma missão, visão e valores bacana no site, da mesa do ping-pong, da piscina de bolinha, né? Elas têm consciência de que uma empresa é mais do que isso, que existem desafios, que toda empresa tem um lado B, tem suas oportunidades, né, de melhoria. Então, elas também têm expectativa de saber mais sobre isso. Toda empresa tem um lado muito bacana, né? Aquilo que é
ponto de diferenciação que chama atenção, que faz brilhar o olho, né, da pessoa candidata, com certeza, mas também vai ter uma série de outras coisas por resolver, né? E quanto mais clareza a gente traz para essa comunicação, mais a gente minimiza a chance de gerar essa ansiedade, né, que você comentou aqui na sua pergunta, Bruno, de frustrar, né, as expectativas das pessoas, trazer um perfil desalinhado, né, com o que a gente está precisando, né, trazer para a organização. Então, é menos sobre essa superprodução, assim, das campanhas, né, incríveis, fazendo um excelente marketing das oportunidades, mas é mais para trazer com autenticidade, né, clareza para as pessoas. Então, olha, temos tudo isso de incrível e todos esses desafios aqui para resolver. Então, quando a gente comunica dessa forma, além de ser mais honesto, genuíno, né, a gente dá clareza para a pessoa do tamanho, do buraco, vamos dizer assim, né, do tamanho da questão ali. E ela Sim, tem a possibilidade de escolher aderir ou não, né, se aplicar ou não, né? sim. Então, isso torna muito mais fácil. Aí você perguntou se as empresas têm feito isso, né? Se eu tenho percebido que as empresas estão abertas, né, para fazer isso e tudo mais. Eu vejo as empresas se preocupando em trazer mais esses elementos, sim, na comunicação, mas trabalhando com gestão de marca empregadora, eu vejo um espaço gigante de oportunidade para trazer mais clareza, esses pontos de diferenciação. O que que torna única a empresa, tanto em pontos de diferenciação, né, coisas que estão indo muito bem, quanto nesses desafios. Olha o mar de oportunidade que tem de construção, de fazer junto, né, e de crescimento e desenvolvimento profissional. Então, isso é por parte das empresas. E por parte das pessoas, colaboradoras, eu vejo assim que a pandemia, essa crise de saúde mental e tudo que a gente tem discutido aqui até o momento, acabou abrindo um pouco de espaço para as pessoas falarem um pouco mais sobre as suas vulnerabilidades, sobre as suas necessidades até de desenvolvimento, né? Mas não é uma prática totalmente difundida. As pessoas não se sentem, na sua maioria, tranquilas de abrir, né, essa vulnerabilidade. Isso pode ser visto como fraqueza, elas têm essa crença e até o receio. E dependendo da cultura organizacional, a empresa pode ser mais ou menos aberta para esse tipo de conversa, né? Então, é necessário falar mais sobre isso. Eu comentei aqui também um pouco, né, sobre a piscina de bolinha, né, a mesa de ping-pong e tudo mais. Não é raro a gente na consultoria, Bruno, ouvir de pessoas que saíram de empresas com este mood, né, este modelo, Sim. comentando, olha, eu tinha tudo dentro, né, do meu ambiente de trabalho. Eu tinha academia, eu tinha salão, eu tinha banco, eu tinha tudo. Também eu ficava 10, 12 horas trabalhando, em que momento eu ia usufruir dessas outras coisas? Então eu fazia tudo ali, e praticamente o que era para ser algo incrível se tornou uma prisão. Então essa dicotomia vai acontecendo, né, na relação de trabalho, e eu acho que as empresas têm esse espaço aí para comunicar mais e melhor do que tem de incrível e o que tem de possibilidade de melhoria, né? As pessoas que vêm compradas, né? Vêm tendo clareza de onde estão se aplicando, né? De onde estão se desafiando a fazer algo mais. Então, é um grande desafio, sim, essa clareza, essa transparência, mas também é uma grande oportunidade, porque as pessoas tendem a se engajar mais, a produzir melhor, a ter um senso assim de satisfação e de pertencimento melhor, produzindo melhor, eu trago mais resultados para a empresa, então é quase que uma equação perfeita, né? Então é uma relação de ganha-ganha mesmo, tende a funcionar bem. Sim, sim, logo no início da sua resposta, você trouxe uma palavra que, para mim, talvez a chave esteja, inclusive, aí, que é da transparência, né? Uhum, Tem tudo a ver com a clareza, enfim, tudo isso que você trouxe, mas eu acho que a transparência, pelo que eu observo, inclusive, é algo que está sendo cada vez mais buscado nos mais diferentes níveis, né? Nos mais diferentes contextos, né? Nas relações de uhum. trabalho, entre as próprias pessoas e tudo mais. Então, talvez seja por aí. E só para complementar o seu exemplo, né, o exemplo das empresas com as piscinas de bolinhas e tudo mais, eu já ouvi os mesmos comentários muitas vezes, e eu já ouvi, inclusive, que a presença desses elementos
claro, não em todas as empresas, né, mas em alguns casos, para algumas pessoas, acabava piorando o quadro, Afugentando, né? justamente, e sim, e elas se sentiam pior porque não conseguiam usar e não conseguiam Uhum, usufruir esses, digamos, benefícios, né, justamente porque uhum, tinham uma carga enorme de trabalho e etc, né. uhum, Então, questões para serem pensadas. Eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso Q&A, acho que não tem nada, uhum. não estou vendo nenhuma pergunta aqui, então só um lembrete de novo para que, caso alguém tenha alguma pergunta, por favor, para colocá-la aqui no nosso Q&A, beleza? Bom, vamos seguindo aqui então, Diogo. A pesquisa, ela traz dados aí sobre os maiores desafios dos líderes também na gestão de pessoas nos últimos 12 meses, né? Eu até tomei nota aqui, né? Um Uhum, dos top 3 desses desafios é selecionar pessoas com o perfil necessário, uhum. né? Que, diga-se de passagem, é o meu mundo, é o que eu faço, né? É trabalhar na seleção, na atração e na seleção, na busca de pessoas aí que tenham o perfil necessário para as oportunidades e para a organização. Então, eu queria, não à toa, colocar foco nesse item. Com certeza, qualquer empresa, qualquer líder hoje vai dizer que encontrar e contratar talentos está cada vez mais difícil, né? Isso tem Uhum, saído, inclusive, em artigos, enfim, isso já uhum, vem sendo muito discutido. Fala-se sobre escassez de talentos no mundo, inclusive, né? uhum, Então, como eu disse, eu me incluo nisso. Na minha trajetória em seleção de talentos ao longo dos anos, eu tenho visto com muita clareza o quanto realmente tem se tornado cada vez mais desafiadora essa tarefa, e são muitos fatores que podem estar por trás aí desse desafio, dessa dificuldade, né? Para citar só alguns dos que eu vejo, dos que eu vivencio no meu dia a dia, tem a questão social aí do nosso país, com um déficit educacional uhum, importante, tem o fato de que muitos conhecimentos que hoje são necessários sequer existiam alguns anos atrás, né? A gente sabe disso. uhum, Existe a complexidade no mundo do trabalho, sobre a qual a gente está falando, inclusive aqui, né? Esse mundo do trabalho atual, que uhum, é muito maior do que era antigamente, e isso acaba exigindo um conjunto mais amplo de habilidades das pessoas. Enfim, são muitos os possíveis motivos, mas fato é que, como consequência, ser aprovado em um processo seletivo também pode ser muito desafiador, né? O que você diria, então, para o pessoal que está nos acompanhando e que, por um lado, muito provavelmente tem várias das expectativas de carreira que aparecem na pesquisa, mas, por outro lado, tem a preocupação de conseguir uma colocação, seja para se inserir no mercado ou para fazer uma mudança de carreira, né? Como lidar com esses dois lados, né, no momento de buscar uma colocação? maravilha. Bruno, você começou falando de uma questão que, para mim, assim, também pega muito, assim, minha formação inicial era pedagogia, né, então, sempre é educação na veia, né, então, a gente vive num país em que a gente tem um índice muito alto de desemprego, ainda mais quando a gente olha entre jovens, e isso é muito potencializado também por conta do desafio de acessar a educação, por mais que existam políticas de incentivo, né, financiamento, isso ainda é um desafio por conta desse contexto social e econômico que você comentou. A gente, na Companhia de Talentos, acompanha muito de perto o censo de educação superior, né? E a gente tem visto uma queda muito grande no ingresso de pessoas nos cursos que suportam essas grandes transformações no mercado, né? Áreas como engenharias, tecnologias, que tem muito a ver também com essas habilidades do futuro, né? Do trabalho que você comentou aqui também no começo da sua pergunta. Então, a gente, além dessas questões, a gente tem visto crescer muito fortemente o ensino EAD e em graduação tecnológica, né? E eu contextualizo tudo isso, Bruno, porque é um movimento de mercado e para acompanhar esse movimento,
as empresas precisam falar um pouco mais sobre a atuação, né, seu segmento, né, de atuação, sobre o seu negócio, quais são os desafios dentro das organizações. Aí, de novo, a gente falando de marca empregadora, porque muitas vezes as pessoas que têm menos repertório, né, de vida, de carreira, elas fazem escolhas de maneira mais superficial por conta do pouco repertório, né? Então, acho que até por isso que vem acontecendo esse movimento de diminuir o ingresso, né, nesses cursos que vão fazer a estruturação, são cursos estruturantes para a transformação do mercado. Então, por isso que eu falo, as empresas têm que fazer esse exercício também, de se aproximar da academia, trazer conteúdo relevante para o desenvolvimento das pessoas, e não só da academia, né? Então, até olhando assim de presença em projetos de impacto social, né? Olhando para essa questão da educação no Brasil. É, e gerando mais conhecimento, né, sobre o negócio, interesse das possibilidades de carreira, e as empresas também têm o desafio adicional de pensar em mecanismos para absorver essa mão de obra emergente, né, porque é o que a gente tem no presente e em parte do futuro, né, até que as coisas se azeitem, que a gente consiga voltar a ter um crescimento, né, nesses outros cursos, enfim, e mais acesso à educação, que é um gargalo que a gente tem. Por outro lado, falando das pessoas, né, e indo na direção da sua pergunta, as pessoas têm seus desafios, né, sociais e econômicos, então, assim, elas precisam de formação superior, ingresso rápido no mercado de trabalho para dar conta desses desafios, né, em casa, família, porque, por exemplo, um estágio, Bruno, muitas vezes ajuda a compor na renda familiar. Então, às vezes, um programa de estágio numa empresa tem um super papel e impacto social por conta desse contexto todo, né? Então, o que pode tornar a jornada das pessoas que estão na busca mais fluida, né? Elas podem buscar o desenvolvimento, né, formal, educacional, mas também desenvolver comportamentos que apoiem, que contribuam, né, com a formação profissional. Então, participar de voluntariado, entidades estudantis, isso pode ajudar a desenvolver comportamentos, né, que vão ajudar a ter mais êxito, né, em processos seletivos, e desenvolver o autoconhecimento para mapear as oportunidades de carreira que fazem sentido, né, para essa preferência, para o seu juízo de valor, enfim, para as habilidades que vão desenvolvendo. E buscar empresas que tenham uma cultura organizacional que possa acolher, né, o perfil de cada uma. Além disso, estudar sobre o segmento de atuação das empresas de interesse, as áreas de trabalho, né, das vagas em que for se candidatar, fazer conexão com profissionais que já estejam lá, né, que já estão nas organizações, também pode ajudar muito na jornada de preparo e nessa transição de papel, né, de estudante a profissional. Ter essas boas referências ajuda no desenvolvimento, no preparo das pessoas. Eu vi na pesquisa dados, inclusive, algumas pessoas se informam, né, sobre as empresas, sobre trabalhar nessas empresas, né? Bruno, tá bem ruim para mim. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, mas eu não ouvi sua pergunta. Me perdoa. Já que eu estou meu áudio, me ouvindo agora? Tá picotando um pouco. Deixa eu testar os meus aqui. Desculpa, Bruno. Pode seguir. Tá me ouvindo? Ouvi um pouco melhor, mas tá picotando ainda para mim. Estou chegando mais perto aqui. Obrigada, Bruno. Melhorou? Eu te ouço mais alto, mas tá picotado. Mas vamos lá, vamos embora. A gente vai desenrolando aqui. Vou tentar. Só comentando a sua resposta, né? Eu vi na pesquisa que algumas das formas, algumas pessoas se informam sobre as oportunidades e sobre as empresas, né? E algo que você mencionou, eu particularmente vejo como crítico, que é conversar com pessoas, ouvir pessoas que trabalham nessas organizações. Eu percebo no dia a dia quando isso faz diferença, inclusive na qualidade do processo seletivo, quando as pessoas chegam com esse tipo de informação. Deu para ouvir?
Deu para ouvir, tá picotando bastante, mas deu para ouvir, tá mais alto, então me ajudou bastante. Obrigada, Bruno. Com Legal. certeza, as pessoas chegam mais aquecidas, né, para o processo seletivo, né, entendendo melhor qual é o contexto, né, da oportunidade. Isso faz diferença mesmo. Legal. Eu vou fazer mais uma pergunta para você e quando você responde, eu vou ver se eu consigo melhorar aqui o meu microfone, tá? É, Talvez seja só para mim aqui o problema também, fica tranquilo. não, já chegaram comentários aqui para mim que o problema está no meu áudio, essa é a minha conexão. Ah, Vamos lá. A pesquisa mostra aí diversos elementos que compõem as expectativas das pessoas em relação às empresas. Porém, a gente sabe que é comum encontrar muitas realidades dentro de uma mesma organização. Então, a pessoa pode estar trabalhando em uma empresa táticas muito positivas, mas está micro, numa micro-realidade, com uma liderança tóxica ou com uma equipe que não tem colaboração. Então, a minha pergunta para você em um cenário como esse, que é bastante comum, né, de acontecer, o que tem mais peso na percepção desse indivíduo quando começa a trabalhar naquela empresa? Esse micro-universo que ela vive ou o contexto maior da organização? em geral, as pessoas se atraem, né, pelo contexto maior, né, da organização, como ela se comunica, enfim, né, se atrai por essa visão mais ampla e tende a escolher permanecer na empresa ou deixar a empresa a partir desse micro-universo que você está comentando, né? Então, da relação com a liderança, da atuação entre pares, né? Enfim. Então, eu diria que ambas as questões, né, as duas questões, o contexto maior e o micro-universo dela no dia a dia, elas determinam mesmo se essa pessoa permanece ou não, né? Mas eu acho que o que tem maior impacto é o dia a dia ali, né? Porque a pessoa está numa rotina de trabalho que, lógico, ela é moldada a partir da cultura, que é esse contexto maior que você comentou, mas o que garante, né, o dia a dia de trabalho acontecendo é essa relação e proximidade com a liderança, com as pessoas, enfim. Então, acho que isso acaba impactando bastante. A gente sempre ouve aquela máxima, né, de que as pessoas vão para as organizações, elas não deixam as organizações, elas deixam os seus chefes, né, as suas lideranças, né? Então, isso tem um impacto grande. A gente sabe que toda empresa tem seus desafios e tem suas fortalezas, mas, de novo, quanto mais transparente a gente for e mais ágil nessa comunicação, mais fácil a gente conseguir atrair o tipo de talento que vai optar continuar, independente de como é o contexto maior e o micro-universo dela, né? Ela vai vir mais ciente, né, do que está acontecendo ali. Mas, sem dúvida, acho que o que acaba impactando num curtíssimo prazo, de uma forma mais contundente, é esse contexto cotidiano mesmo, Bruno. Sim, é um pouco da minha sensação também. Deixa eu já perguntar, o áudio melhorou? Melhorou Continua. muito, muito. Menos mal. Eu tava tentando mexer em alguns ajustes aqui, que bom. Muito bom. Bom, eu vi que a gente tem uma pergunta aqui no nosso Q&A, uma pergunta Uhum. da Thalita. Então, vamos lá, eu vou ler a pergunta aqui. Ela direcionou para mim. Bruno, no meu caso, busco uma colocação em uma multinacional, mas eu nunca atuei, né, em uma multinacional. Eu fico em dúvida no sentido de que eu sinto muita dificuldade nas vagas, pois elas exigem experiência, normalmente em indústria, por exemplo, e no sentido de que uma empresa multinacional, existe aquela crença de, né, que com relação à faculdade, de que se você tem alguém para te indicar nessa vaga, isso te ajuda. Confesso que isso me desanima às vezes, porque tem dias que parece impossível alcançar isso. Thalita, é algo que eu ouço bastante, tá? Já ouvi muitas vezes esse tipo de comentário. Vou trazer alguns elementos para você, para ver se te ajuda.
Primeiro, eu queria desmistificar um pouquinho a questão de ter alguém que indica, né? Eu acho que o ponto-chave, e ali já acabou falando um pouco sobre isso, o ponto-chave nesse contexto não é pura e simplesmente ter alguém que indica, mas você ter um networking. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque através do seu networking, e esse networking não se engane, não é só conhecer pessoas que trabalham nessas empresas, etc., né? Mas todo o network que você constrói, então a rede de pessoas que você conhece, com que você interage na, na sua família, no seu círculo de amizades, na universidade, na escola, também em contextos de trabalho, e por aí vai, em eventos, né, etc., já está mais do que mostrado por pesquisas, por números, de que esse é o principal fator aí que impulsiona, que abre oportunidades, né? Inclusive para que se fique sabendo de vagas, né? De oportunidades dentro das empresas. Tem muitas organizações que não chegam a abrir vagas formalmente, porque antes disso elas recebem, elas ficam sabendo de alguma pessoa que tem aquele perfil e a vaga acaba sendo preenchida. Então, posso inclusive mencionar a grande maioria das minhas colocações, né, na minha carreira foram através de network. A minha primeira colocação, quando eu estava no Senac e fui para um estágio, foi através de um professor do Senac que conhecia a pessoa que acabou sendo o meu gerente, e na primeira empresa onde eu trabalhei, né, que era uma rede hoteleira, e foi assim que eu cheguei lá, né? Então, eu queria reforçar esse ponto, e essa importância, né? Uhum. Outro ponto que eu queria trazer é o seguinte, e a gente falou um pouquinho sobre isso na segunda-feira, Thalita, não sei se você conseguiu participar, mas no contexto atual, com tantas mudanças, tem muitas ideias de antigamente sendo quebradas, inclusive com relação a pré-requisitos que eram entendidos antigamente como essenciais para determinadas funções e que hoje já se sabe que isso não funciona bem assim. O que as empresas precisam é de talentos, né? Ou seja, é de habilidades, é de skills. A Lígia trouxe, adorei quando ela comentou isso, trouxe inclusive a importância de desenvolver habilidades nos mais diferentes contextos, ou seja, não necessariamente em uma atividade profissional. E as multinacionais, as grandes corporações, as empresas de ponta, enfim, elas já sabem disso, elas estão atentas a isso, elas estão trabalhando com isso, ou seja, elas estão buscando mais do que um determinado ponto específico no currículo, uma experiência prévia, elas estão buscando talentos, elas estão buscando skills, estão buscando habilidades. Claro, algumas coisas sempre vão ser necessárias, pode ser que algum conhecimento técnico seja crucial para uma posição, coisas desse tipo, mas é importante trabalhar, olhar para essa questão das habilidades, do soft, que a gente chama de soft skills, né? E já emendo aí com um terceiro ponto, que é a questão da cultura organizacional também, que está sendo cada vez mais olhada, quer dizer, as pessoas buscam pessoas, as empresas buscam pessoas alinhadas às suas culturas, o que é muito bom também para as pessoas, né? Porque a gente sabe que se elas trabalharem em empresas onde existe esse alinhamento de cultura, a possibilidade de ter satisfação, realização e bom desempenho acaba sendo muito maior. Então, esses são alguns fatores que tentei trazer para te encorajar a não desistir, né? Por mais que às vezes possa parecer difícil, mas busque essas oportunidades, talvez inclusive em alguns níveis de entrada, né? Posições que exijam menos experiência, se for o caso, não sei qual é a sua trajetória profissional, mas acho que isso pode ser uma ajuda. Lígia, você tem algum comentário adicional aqui para a Thalita? Sim, eu ia falar também de duas coisas, além de se conectar, né, com pessoas que já atuem na organização pelo LinkedIn, é muito frequente, né, a gente receber pedidos de conexão de pessoas que têm interesse em saber mais como é trabalhar aonde a gente está, ou no meu caso, que estou na consultoria, como é trabalhar nas empresas em que eu atendo, né, por exemplo. Além disso, também é comentar para você se atualizar através de eventos da sua área de atuação.
né? Então, participar de eventos como esse aqui, né, que são mais gerais, olhando para a carreira, para desenvolvimento, mas também na sua área de atuação, ativando essa rede, né, de professores, ex-professores, ex-colegas de trabalho, ativando o seu networking no sentido de comente, né, do seu interesse, né, de ir para uma multinacional, se aproxime um pouco desse segmento de atuação, pesquise um pouco mais, porque você vai chegar em eventos, em outras ações, outras iniciativas que vão te aproximando desse contexto também, né? E o networking é um trabalho de todo dia, né? É um trabalho, eu falo, tem uma frase de uma primeira gestora que eu tive, que é quem é visto é lembrado. Então, atue, né? Se relacione com as pessoas para você ser lembrada, tá? Acho que isso também é algo importante. Certeza. Ótimo. Chegou mais uma pergunta aqui para gente, uma pergunta do Caio. O Caio diz: eu recentemente me inscrevi para uma vaga de trainee em uma multinacional. Como eu posso ir me preparando para as entrevistas? Legal. Bom, primeiro, parabéns e boa sorte, Caio. Acho que eu vou ressaltar algumas das coisas que a gente já comentou aqui. Primeiro, se informar o máximo possível sobre essa organização e sobre a oportunidade. Se você tiver pessoas, né, na sua rede que trabalham nessa organização, já trabalharam nessa organização, melhor ainda, converse com essas pessoas. Mas existem também aí canais que trazem informações, né, canais digitais que trazem informações de pessoas que trabalharam nessas organizações, trabalham ou trabalharam. Então, essa é uma fonte interessante também, você olhar quais são os comentários dessas pessoas sobre essa organização, né? E você vai sempre encontrar coisas positivas, coisas negativas, que bom, né? Como eu disse, organizações não são perfeitas, mas quanto mais informação você tiver nesse sentido, melhor, né? Claro, olhe também os canais oficiais da organização, super importante, né? Página, site, redes sociais, tudo isso. Olhe para publicações sobre essas empresas, sobre essa empresa na mídia, né? Na mídia tradicional, digamos. No mais, eu diria o seguinte: é importante você fazer um trabalho também consigo mesmo, de autoconhecimento, ou seja, de olhar para dentro de si e pensar, bom, o que é importante para mim, quais são os meus skills, as minhas habilidades, o que é que eu tenho, quais são as minhas forças, quais são os pontos onde talvez eu não esteja tão forte, se você tiver a oportunidade de desenvolver algumas dessas coisas, principalmente se é uma posição de trainee, uma posição de nível inicial, principalmente, de novo, os soft skills, né, as suas habilidades, então buscar experiências diferentes, como ali já trouxe, tá? E sempre olhar de novo para essas questões internas que você sobre as quais você tiver refletido, porque é importante que você também avalie a oportunidade e avalie a organização, tá? É importante que você saiba o que é prioridade para você, o que se encaixa com o seu perfil, né? E não só se você se encaixa para a organização. Então, esse é um outro lado. Lígia? Legal. Legal. Estava aqui também aproveitando para pegar sua deixa, Bruno. Caio, acho que também tem algumas coisas mais pragmáticas, assim, de preparo para a entrevista que podem te ajudar, né? Então, pensa que numa entrevista o seu tempo é contado, né? A pessoa vai te fazer perguntas, você precisa estar preparado e organizado. Então, olhando para o seu currículo, independente de quanta experiência você tenha, pensa assim: o que que eu não posso sair dessa sessão aqui de entrevista sem deixar de falar de jeito nenhum para me apresentar melhor? Então, eu treinaria um pitch pessoal, sabe? De você fazer uma apresentação pessoal em 1 minuto e meio para você contar quem é o Caio, o que que você busca. Olharia para o currículo e para as suas experiências anteriores, pensando, bom, o que que eu não posso deixar de falar? O que que eu levei de contribuição em cada papel aqui em que eu atuei para contar nessa entrevista? Porque lembra que na entrevista as pessoas vão buscar muito do seu comportamento e do repertório anterior. Então, a gente sempre fala, para responder essas perguntas do gestor ou do RH, de contexto, né?
de ação que você tomou naquele contexto e o resultado que foi gerado. Então, faz um exercíciozinho, assim, privado seu, de olhar para o seu currículo, para o seu repertório. Então, treina a sua apresentação pessoal e pensa nas experiências que você teve, não importa quantas, qual era o contexto, quais foram as ações que você tomou ali de experiência, né, de trabalho, e qual a contribuição que você trouxe em cada lugar. Acho que é um bom jeito de te apresentar. E olhando para a descrição dessa vaga, né, para a qual você se aplicou e para a qual você está sendo chamado para uma entrevista, Caio, procura entender também se tem algo que não está claro naquela descrição e se você pode perguntar para o gestor ou para o RH que você tenha dúvida ou que você tenha curiosidade. Isso também demonstra interesse que você está ali de corpo presente naquela entrevista como um exercício de troca, né? Não só devolvendo ali respostas, né, a partir desse roteiro de entrevista que a pessoa vai seguir, mas que você também está ali na troca, tá bom? Acho que deixa o bate-papo mais dinâmico e você se apresenta melhor dessa maneira, tá bom? Ah, e uma última coisa. Não sei se ela é online ou se ela é presencial, mas no online conecta um pouquinho antes para testar áudio, vídeo, e tal. No presencial, calcula a distância, qual é o caminho, de que jeito você chega. Isso também ajuda você a diminuir sua ansiedade, você se planeja melhor, se organiza e chega ali com alguma folga para você estar mais tranquilo na hora de ser entrevistado. Boa, Lígia, obrigado. Esses pontos práticos podem parecer menores, mas são sempre importantes. Pessoal, a gente está chegando já bem próximo aqui do final do nosso horário, infelizmente. Eu vi que tem algumas perguntas aqui no Q&A, eu acho que não vai dar tempo da gente responder, mas eu estive dando uma olhada e eu acho que a gente cobriu boa parte dos comentários que a gente fez aqui, elas acabam cobrindo essas perguntas, tá? A pergunta do Mael, da Anísia. Então, acho que a gente já conseguiu tratar. A gente vai se encaminhando aqui para o nosso final. Então, Lígia, eu quero muito te parabenizar mais uma vez e agradecer pela sua participação, né, na Semana Senac de Carreira e Agradeço, é um Empregabilidade aqui prazer. de 2023. Queria te perguntar, você quer deixar alguma mensagem para o pessoal? Acho que a mensagem de sempre, assim, né, que é trivial, mas é muito importante para a carreira, né, que as pessoas continuem nesse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de se manter, né, atualizada e atualizado, né, com o mercado e cuidando, né, de fazer uma autogestão emocional também, porque são tempos desafiadores, né, Bruno? Sim. Então, cuidem do tamanho e espaço do trabalho na vida para que vocês, tendo uma vida, trabalhem melhor, né? Então, agradeço demais o convite, a oportunidade e você, Bruno, pela troca. Foi muito, muito legal o papo com você. Obrigada. Muito bacana também, já super obrigado. Bom, eu queria agradecer também a Letícia Mascarenhas, que nos acompanhou aqui durante toda a transmissão, como a nossa intérprete de Libras. Obrigado, Letícia. E, claro, também agradeço muito aí a atenção, a audiência de todo mundo aqui na nossa conversa. Fiquem ligados e ligadas nos eventos, acessem a plataforma Senac de Carreiras, vocês vão encontrar várias oportunidades por lá. E eu aproveito para agradecer também a equipe que acompanhou aqui a nossa transmissão, contribuiu com a mediação também pelo nosso chat. A Semana Senac de Carreiras, perdão, Semana Senac de Carreiras e Empregabilidade é uma produção da Gerência de Desenvolvimento e da Gerência de Comunicação e Relações Institucionais do Senac. Então, mando aí um forte abraço para vocês e até mais. Boa noite.